Oremos a Deus. Pai, neste dia, nós que habitualmente ouvimos a Tua Palavra, Te pedimos, Senhor, que sejamos cheios do conhecimento da Tua vontade. Oramos, Senhor, que esse conhecimento venha em sabedoria e venha também em inteligência espiritual, para que todos nós, Pai, possamos andar dignamente diante de Ti, agradando-Te em tudo, Senhor, frutificando em toda a boa obra. Oramos, Pai, que possamos crescer nesse conhecimento que só vem de Ti. Pai, oramos que todos sejamos cheios, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da Tua glória, Senhor, e que todos sejamos pacientes, longânimos, uns para com os outros, e Te sirvamos com alegria, com gozo. Graças Te damos, Pai, porque nos fizeste idóneos, maduros, Senhor, para participar desta herança que nos pertence como santos que andamos na luz de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por nos teres tirado da potestade das trevas e também nos teres transportado para o reino do Teu Filho, do Filho do Teu amor, Jesus Cristo. Graças Te damos, Pai, pela redenção dos nossos pecados, pela remissão dos nossos pecados, através do sacrifício do sangue de Jesus. A Ti te damos, Pai, e a Jesus Cristo toda a glória. E Te agradecemos também, Senhor, por nos teres dado o Espírito Santo, o Consolador, para nos ensinar, nos guiar, nos conduzir, nos consolar. Senhor, Te damos essa glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, amados, hoje vamos aprender mais um bocadinho a palavra de Deus, e o título desta mensagem é Quem está limpo? Jesus, de certa ocasião, ele teve que tomar uma decisão e dar um exemplo, e ele juntou os seus discípulos, como normalmente eles andavam perto de Jesus, e quis dar-lhe o exemplo e pegou numa bacia com água e começou a lavar os pés aos discípulos. E João capítulo 13, no Novo Testamento, João 13, Jesus estava próximo do momento de sofrimento, de ir à cruz, e antes dele ir para a cruz, para nos conquistar a nossa salvação, nos perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, os pecados da humanidade, dos pecadores, daqueles que se afastaram de Deus, transgrediram os seus mandamentos. Então Jesus, antes de ir cumprir a sua missão até ao fim, ele reúne-se com os seus discípulos antes da festa da Páscoa, e agora ele vai dar um exemplo, antes da ceia, tomarem a ceia, estarem todos juntos. E Jesus quis lavar os pés aos discípulos todos. E no versículo 13 diz Jesus Cristo: Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Versículo 10. Diz-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois, no mais, todo está limpo. Ora vós estáis limpos, mas não todos. Jesus quis dizer aos seus discípulos que aquele que está bem, e o que está mal precisa se lavar. E hoje nós podemos pegar nesta palavra e tirar alguns ensinamentos e exemplos para nós. E às vezes nós precisamos olhar para nós. Como é que nós estamos? Na verdade, nós ouvimos muita palavra de Deus
E a palavra deve ser assimilada no nosso coração, guardada. E nós depois, o que é que fazemos à palavra que está no nosso coração? Nós devemos pô-la em prática. Então, Jesus quis dizer aos seus discípulos que ali no meio deles, entre eles, havia alguns que não precisavam sequer se lavar, porque eles estavam limpos, estavam purificados. Oxalá que todos nós estejamos também nestas mesmas condições. Todos estejamos limpos. Isto é, sem malícia, sem maldade, sem más intenções, cumprindo a palavra de Deus o melhor que a gente sabe e consegue. Mas há uma pergunta que se pode colocar e que nós podemos hoje também responder. E a pergunta é: o que é que nos pode sujar, pastor? Para nós não estarmos assim tão bem diante de Deus, o que é que nos pode sujar? E eu vou responder-vos pela palavra de Deus. Abram então em 1 Coríntios, capítulo 15. E versículo 33, página 201. E a pergunta é: então, pastor, o que é que nos pode sujar? E a resposta está aqui neste versículo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, pastor, o que é que nos pode sujar? Bem, uma das coisas é as más conversações. É as pessoas com quem nós falamos no dia a dia. Se nós estamos rodeados de pessoas que têm uma linguagem certa, correta, uma linguagem de bem, uma linguagem afável, uma linguagem amável, uma linguagem que nos cai bem, então isso é uma boa conversação. Essas pessoas devem ser os nossos amigos, aqueles a quem nós podemos até, por vezes, ajudar ou desabafar até. Mas há outro tipo de pessoas que podem ser para nós uma sujeira, desculpem a expressão, podem ser para nós um obstáculo. A sua linguagem é tão imprópria que as suas conversas, elas corrompem até os bons costumes que nós tivermos. Nós podemos ter bons costumes, bons hábitos. Um deles pode ser o hábito de vir à casa de Deus. Um hábito de estar na casa de Deus, de servir a Deus. Enquanto que há outros que as suas companhias, as suas conversas, as conversas que eles ouvem, os afastam da casa de Deus. E essas pessoas utilizam uma linguagem imprópria para aqueles que querem servir a Deus. Por isso não servem para nossas companhias. As más conversações corrompem os bons costumes. Tudo o que seja pessoas que o leva a afastar-se da verdade, da justiça, da benignidade, da misericórdia, do perdão, do amor, das boas obras, do desejo de fazer bem, da simplicidade, da humildade. Tudo que são pessoas que nos levem a fazer o oposto disto que eu acabei de dizer, não são pessoas para nós boas companhias e que as suas conversas possam trazer alguma edificação para nós. Elas vão corromper os nossos costumes, os nossos bons hábitos. Então, pastor, como é que nós nos podemos sujar? Com más conversações. Com pessoas que não tenham uma linguagem correta, digna. Não servem para nossas companhias. E a pergunta que se faz também a seguir é: pastor, então, para nos limparmos, o que é que precisamos de fazer? E há uma palavra de Deus que se encontra em 2 Timóteo, podem abrir a vossa Bíblia, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2.
e versículo 23. Pastor, então, como é que nós nos vamos livrar, limpar dessas pessoas, dessas conversações? Como é que vamos fazer, pastor? E a resposta está aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 23. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Rejeita as questões loucas, conversas que não têm benefício, não trazem louvor, não trazem honra, não trazem graça, discussões sem necessidade. Loucas e sem instrução, quer dizer, que não têm qualquer valor, sabendo que essas conversas produzem quê? Contendas. Pastor, como é que nós nos vamos limpar? Rejeitando essas conversas. Rejeitando esse tipo de linguagem. Rejeitando essas pessoas que utilizam essa forma de viver no seu dia a dia. Se nós lidamos com uma pessoa que todos os dias está a dizer, mas a vida está mal, mas está difícil, nós não precisamos que nos digam que está difícil. Você não precisa que lhe digam que está difícil. Você já tem experiência própria que está difícil. Não precisa que lhe diga que há muita doença. Não precisa que lhe digam essas coisas. Essas pessoas, o seu coração fala do que a sua boca fala do que o coração está cheio. Essas pessoas têm uma linguagem que é a linguagem do medo, do temor, do que há de ser de mim, o que vai ser o meu futuro. O nosso futuro pertence a Deus. Se Ele nos quiser levar, que nós estejamos disponíveis para ir. Se Ele nos quiser conservar com vida, Ele nos guardará e nos protegerá todos os dias. Por isso, meus amados, não deixemos que essas pessoas, elas corrompam os bons costumes que nós temos. Os costumes da justiça, da pureza, da sinceridade, da humildade, da misericórdia, do amor, do perdão. Não podemos deixar que essas pessoas nos corrompam. Há um pensamento que eu quero dizer, que as coisas só têm importância para nós quando nós lhe damos devida importância. Só é importante para si aquilo que você dá importância. Uma pessoa só é importante para nós se nós lhe dermos importância. Se alguém nos fez mal e nós ficamos irados com aquela pessoa, porque achamos que temos razão, ou porque aquela pessoa, aos olhos até dos outros, fez uma grande injustiça. E se nós andamos uma vida inteira a falar naquilo, então nós estamos a dar importância àquela pessoa. Ela é tão importante que falamos nela todos os dias. É tão importante que não a esquecemos, nem dormimos por causa dela. É tão importante para mim, essa pessoa, que eu nem a posso ver. É tão importante para mim. Dá importância a uma pessoa que você não quer que ela seja importante para si. As coisas só têm importância que nós lhe damos. Vou dizer-vos outra coisa. Há pessoas que vão deixar de existir na sua vida. Não fazem mais sentido na sua vida. Elas não têm os seus costumes, não têm os seus hábitos, não têm a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, não pertencem ao seu estilo de vida, não têm uma linguagem parecida com a sua, não dignificam Deus, não querem nada com Deus. Elas vão simplesmente desaparecer da sua vida. Elas não desaparecem rapidamente, vão desaparecendo. E você tem que deixar essas pessoas seguir o rumo delas. Não vale a pena insistir. Porque elas são livres. Deus deixa-as livres. Cada um escolhe o caminho que quer andar. Nós, porém, é quem escolhemos. A Deus. Amém. Certa ocasião, o povo de Deus foi confrontado. Quando Josué disse, olha, vocês querem servir aos vossos deuses, aos deuses dos vossos pais, dos vossos antepassados? Vocês têm que escolher o que é que vocês querem. Deus libertou-os lá da escravidão e agora vocês andam a murmurar contra Deus. Querem fazer deuses falsos. Escolham o que é que vocês querem servir. Porém eu,
Josué, disse ele, e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. E nós vamos ter de deixar essas pessoas de lado? Oh, quantas pessoas já ficaram para trás na minha vida? Quantas? Já posso dizer algumas dezenas. E eu, para eles, fiquei para trás também. Não há mais nenhum relacionamento. Pastor, está zangado com essas pessoas? Não, elas não fazem mais sentido na minha vida. Porque elas têm maus costumes. A sua linguagem não é apropriada para eu ouvir. A sua forma de viver não é correta. O ambiente em que eles estão inseridos não é o mesmo que o meu. Por isso eu deixei essas pessoas. Para que eu não me corrompa, para que eu mantenha o bom costume de continuar a servir a Deus, de vir à sua casa, de honrá-lo. E sabe quem eu pretendo para meus amigos? Aqueles que fazem a palavra de Deus. Aqueles que conseguem manter-se leais a si próprios, a Deus, à igreja e aos pastores. Esses são os que são os meus amigos. Não são aqueles que me abandonam, não são aqueles que deixam o reino de Deus, não são aqueles que negam Jesus Cristo. Esses não são mais meus amigos. Esqueçamos essas pessoas e vamos em frente com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, as pessoas falham por qualquer coisa menos importante. Há coisas tão insignificantes que não têm sequer valor, mas uma simples palavra leva a pessoa a falhar, a ficar ofendida, a ficar magoada. E nós que somos crescidos, por isso eu orei Colossenses 1, para que Deus nos desse capacidade, sabedoria e inteligência espiritual. Para que nós não possamos agora, por tudo e por nada, ficar ofendidos, ficar magoados, porque nos fizeram uma ou outra coisa, às vezes sem importância. O homem, por natureza, ele falha. Isto é, o ser humano, por natureza, falha. Por coisas insignificantes. Aquilo para mim pode ser uma ofensa, para si pode não ser. E vice-versa. Pode ser uma ofensa para si, para mim pode não ser. Por isso nós falhamos com muita facilidade. Mas se nós estivermos conscientes que todos nós temos imperfeições, nós vamos conseguir perdoar as pessoas, ajudá-las até para que elas não tornem a falhar. Provérbios capítulo 28, versículo 21. Versículo 21 diz: ter respeito à aparência de pessoas não é bom. Quer dizer, nós respeitamos as pessoas pelo seu grau na sociedade, pela sua aparência, pela sua forma de estar na vida. Porque ele é rico, mas é um injusto. Não faz bem a alguém. Ele realmente é rico, mas não faz bem a alguém. A sua linguagem é torpe, mas porque é rico, então a sua aparência é exorbitante. E nós parece que temos que prestar vassalagem a alguém que não é boa pessoa. Não é bom fazer isso. Porque o homem, até por uma coisa insignificante, e a Bíblia dá aqui um exemplo, Salomão dá um exemplo, em que ele diz, até por um bocado de pão, uma coisa insignificante, que não tem importância nenhuma. Um bocado de pão quer dizer uma coisa sem importância nenhuma. A pessoa falha. Por isso, nós não vamos ter que honrar as pessoas pela sua aparência, pela sua forma de estar. Nós vamos honrá-las, sim, pela sua forma de falar, pela sua linguagem, pelas suas companhias. Com quem essa pessoa se dá? Com quem ela lida? Qual é a forma dela falar? Como é que ela reage quando é ofendida? Como é que ela reage quando as coisas não lhe correm bem? Continua a amar a Deus? Quando surge uma circunstância, ela continua a dizer que Deus é bom? Ou vai dizer que Deus a abandonou? Deus não abandona alguém quando essa pessoa sabe quem é o seu Deus. Um pai nunca abandona o filho e o filho tem certeza que o pai nunca o vai abandonar se ele souber bem quem é o pai. Se ele conhecer o pai, ele sabe que o pai nunca o vai abandonar. Assim é nosso Deus. Ele nunca nos vai abandonar.
apesar do pai não nos abandonar, não impede que o filho passe por uma adversidade. Porque o pai está limitado aos seus limites. Há limites. Mas ele estará lá para o ajudar. Nosso Deus é igual. Ele não nos vai abandonar. Nós estamos no mundo, mas Deus quer amar-nos todos os dias e mostrar o seu amor para conosco. E Ele, por isso, não nos abandona nunca. Amém? Porque o homem falha por uma coisa simples, sem importância nenhuma. Então, evitemos entrar em discussões loucas e nocivas que não levam a lado nenhum. Isso leva-nos a estar sujos. Nós temos que estar limpos, manter-nos limpos. Abram lá em Tito, quase no fim da Bíblia. Capítulo 3. Mas, diz a Bíblia, não entres em questões loucas. Genealogias e contendas. E nos debates, e aqui eram acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Não entrem em discussões, não entrem em conflito, não vale a pena. Se a pessoa com quem nós lidamos, podemos pegar neste texto e transportá-lo agora para a vida secular, cotidiana de cada um de nós. Não vale a pena entrar em discussões com pessoas que nós não queremos que elas tenham uma importância na nossa vida. Que elas não façam parte da nossa lidação. Não vale a pena perder tempo com essas pessoas, não vale a pena lidar com elas. Não vale a pena, porque essas pessoas nunca vão ser nossas amigas, nunca vão estar do nosso lado. Elas vão sempre contrariar-nos, vão sempre estar em oposição a nós, vão sempre querer manter a sua palavra. Nunca irão reconhecer a palavra de Deus, nunca irão reconhecer os benefícios de Deus, e nós não podemos andar em discussões com pessoas que não querem nada com Deus. Não vale a pena. Cada um receberá o bem que fizer. Ora, nós sabemos que Deus nos vai dar um galardão. E agora, se nós temos um estilo de vida que não se adequa à vida de cristão, qual será o nosso galardão? Cada um vai receber um galardão. O apóstolo São Paulo, uma vez, uma certa ocasião, disse, olha, o povo de Deus andava muito interessado no mundo. Estava despreocupado com Deus, já não dava importância à palavra de Deus que deviam dar. E então eles começaram a andar para o mundo. E nós temos exemplos vivos de pessoas que fizeram isso. E o meu sentido não é estar um espírito de acusação, mas de ensinar a palavra de Deus. E o Paulo teve que dizer àquele povo, olha, vocês correm num estádio e correm para ganhar uma coroa. Mas só um é que vai ganhar a coroa. E essa coroa que vocês correm, vocês passam a vossa vida nessa correria, nesses costumes, nesses interesses mundanos, ela é corruptível. Essa coroa vai ficar cá. Quando vocês morrerem, vocês não vão levar essa coroa. Então corram sim para alcançarem uma coroa incorruptível. A coroa da vida eterna. Quais são os nossos costumes? Quais são os nossos hábitos? Bem, nós queremos estar com Deus para todo sempre, visto que nada é para sempre, e nós não somos eternos aqui. Então nós não vamos ter uma vida igual, eternamente, como estamos a viver hoje. Então nós temos que pensar que o nosso futuro, ele não será sempre assim como hoje é. Vai haver alterações. Com o decorrer dos anos, vai haver alterações. E o que é que nós fizemos para que quando chegar a essa altura, nós possamos estar com Deus? É a coroa que nós ganhamos corruptível, que pode até ser roubada, que se pode piorar, que nos vai garantir a vida eterna. Não.
A coroa que nos garante a vida eterna é nós servirmos a Deus todos os dias, melhor que a gente sabe e consegue. E rejeitar as questões loucas e nocivas. Salmo 1 diz, não te juntes lá, não andes lá na roda dos escarnecedores, dos malfeitores, dos caluniadores. Não andes nesse caminho. E Deus está a nos dizer, afasta-te desse caminho, porque esse não te leva à vida eterna. Pastor, esta é uma linguagem que não agrada aos nossos ouvidos. Mas nós precisamos de ouvir para não esquecermos. Amém, irmãos? Às vezes os nossos ouvidos não gostam muito desse tipo de linguagem, mas nós precisamos de ouvir para não esquecermos. Eu próprio, para não me deixar levar pelos desejos do mundo, para continuar a ensinar a palavra de Deus e não me deixar sufocar por as coisas deste mundo. Por isso, amados, eu desejo de todo o coração que nós compreendamos que a palavra de Deus, ela nos limpa. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E esta palavra que vos estou a falar hoje, em nome de Jesus Cristo, ela está a limpar-nos. Está a trazer a nós temor, respeito, responsabilidade para com Deus. Para que não nos esqueçamos que Deus é o nosso amigo, que Ele é bom, é misericordioso e que Ele merece ser honrado todos os dias. E merece que nós possamos estar aqui uma hora, pouco mais que uma hora, porque Ele já nos deu tantas horas para nós termos. Amém? Então, aquilo que cada um de nós fizer, é isso que Ele vai receber. Colossenses capítulo 3, página 230. Portanto, vamos cada um esforçar-nos para fazer o melhor que a gente consegue. O melhor que você conseguir, aumenta a qualidade do seu galardão. Colossenses 3, 25. Mas quem fizer agravo, fizer mal, receberá o quê? O mal que fizer. Pois a Bíblia diz que não há distinção de pessoas. Seja quem for, que leve um estilo de vida contrário à palavra de Deus. E que isso seja prejudicial, quer para as pessoas, quer para a sociedade onde essa pessoa está inserida, quer para a sua família, quer para uma comunidade. Se essa pessoa tem instintos maliciosos, pois aquilo que a pessoa fez, é isso que ela vai receber, vai colher. Gálatas 6 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. É exatamente o que está aqui escrito. É igual o que está aqui escrito. Diz aqui que aquilo que cada pessoa fizer, se for mau, vai receber também a recompensa do mal que fez. Tudo que o homem semear. Por isso, meus amados, não vale a pena nós andarmos a pensar que não, o mundo é assim. Nós temos que decidir continuar a ter postura de cristãos, ser genuínos, justos, sinceros. Nós sabemos que não somos perfeitos, temos defeitos, temos falhas no nosso caráter, na nossa maneira de falar, de agir, mas vamos corrigir o máximo que nós pudermos para sermos cada vez mais parecidos com Deus, com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Judas capítulo 1, versículo 16, página 274. Nós não devemos querer as pessoas só por interesse. E hoje o mundo está cheio disso. O mundo está cheio disso. Mas nós não devemos querer as pessoas só por interesse. Judas capítulo 1. Versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos, de sua sorte, andando segundo os seus desejos, as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes.
admirando as pessoas só por causa dos interesses. Não precisamos de ter pessoas com este estilo, com esta natureza. Ou precisamos? Ou precisa ter amigos só por interesse? Precisa ter pessoas na sua vida só porque se interessam por si? A Bíblia não é maravilhosa, não nos ensina tudo. Eu sou teu amigo. E nunca são capazes de fazer nada por nós. Estão sempre à espera que sejamos nós a tomar a decisão e de fazer alguma coisa por eles. Evita estas pessoas. Evita estas pessoas. Evita estas pessoas. De certa ocasião foi dito que aquela pessoa que for de devassa, maldizente, beberrão, etc., uma série de coisas, que nós nem devemos comer com essa pessoa. Então evitemos estas pessoas. Pastor, como é que eu posso estar limpo? Olha, evitar ter ligação com pessoas que lidam consigo só por interesse. Só por interesse. Evite essas pessoas. Mas se não puder fazer nada, se tiver que viver com ela no dia a dia, se for um colega de trabalho, você tem que fazer a sua vida e ele faz a dele. As suas responsabilidades com o patronato têm que ser cumpridas. Se tem que lidar com essa pessoa, vai lidar. Mas, a nível privado, evite essa pessoa. Que ela não será boa pessoa. Ela não vai ajudá-lo em nada. Vai afastá-lo até dos bons costumes, daqueles princípios que você, se calhar, tem e que vêm lá de geração em geração. Então, qual é a atitude certa, pastor? Salmos 24, versículo 4. Os irmãos podem ler este versículo comigo, após mim. Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aquele que é limpo de mãos, aquele que tem uma consciência correta, que não é vaidoso, que não entrega a sua alma aos costumes mundanos, que não fala enganosamente, esse receberá a bênção de Deus. Então, se nós queremos estar sempre debaixo dessa proteção, se queremos ter a bênção de Deus, vamos ter que tomar decisões importantes na nossa vida em relação às pessoas que vivem connosco. Ninguém estará limpo se usar o método do mundo. Nenhum de nós estamos limpos se nós vivermos como o mundo vive. Não estamos limpos, porque o mundo vive mal, o mundo está sujo. Por isso é que Jesus veio, para limpar este mundo. Mas nem todos. Ouvimos na quinta-feira a nossa irmã dizer que nem todos vão para o céu. Jesus veio. Deus ama todas as pessoas. Deus veio, mandou Jesus Cristo para salvar toda a humanidade. Todos. Mas nós temos consciência. A Bíblia diz que nem todos serão salvos. Serão muitos, mas não são todos. Porque alguns rejeitarão. Apesar de Jesus Cristo morrer por todos, nem todos vão estar com Deus. E nós hoje temos que decidir que tipo de pessoas servem como nossos amigos, como nossos aliados. E vamos ter que deixar essas pessoas livres. Se elas não servem, esqueça-as. Afaste-as da sua vida, porque elas não lhe vão trazer nenhum benefício. É isso que a palavra de Deus diz. Miqueias, capítulo 6, versículo 11, página 895. 895 a página, Miqueias. Ninguém estará limpo se usar o método do mundo, as formas do mundo de viver. Mas quem é que quer ouvir uma palavra destas? Poucos. Aqueles que querem manter-se limpos, esses não se importam de ouvir, até têm gosto. Até o seu coração deseja
renovar alguns pensamentos que podem lembrar-nos para nós não cairmos nas mesmas ciladas do mundo. Mas quem não tem interesse nas coisas de Deus não gosta de ouvir esta palavra. Miqueias 6, versículo 11. Seria eu limpo com balanças falsas? Ou com um saco de pesos enganosos? Acha que alguém é uma pessoa correta quando ela é? Quando ela usa uma balança, usa conversas, usa linguagens. Essa pessoa é uma pessoa com quem nós vamos lidar? Miqueias estava a dizer, eu seria uma pessoa limpa. Se eu andar com pessoas que têm um estilo de vida mundano, malicioso, não. E o que é que nós ouvimos? O que é que nós vemos? Só vemos pessoas usar balanças falsas. Não é? Até os nossos líderes, infelizmente, usam balanças falsas. Por isso nós vamos ter que nos virar para Deus. Amém, irmãos? Se estivermos bem, podemos pedir tudo o que quisermos e nos será feito. João 15:3. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amados, que a palavra de Deus possa fazer sentido na nossa vida. E se nós fizermos a palavra de Deus, certeza que nós nos vamos manter limpos. Quem é que está limpo? Aquele que não precisa de ser lavado. E a Bíblia diz que nós já estamos limpos pela palavra de Deus. O que é que nos pode sujar? As más conversações. Como é que nós nos podemos limpar? Evitando questões loucas e nocivas. As pessoas, as coisas só têm a importância que nós lhe damos. As pessoas falham, a mais pequena coisa elas falham. Por isso não vale a pena dar muita importância. E evite entrar em conversas, em discussões que não levam a lado algum. E aquilo que cada um fizer, é isso que vai receber. E não vamos esquecer que o mundo vive à base dos interesses. E nós, cristãos, não vamos deixar que esses costumes errados entrem no nosso coração. Só por interesse é que nós gostamos de alguém, só por interesse é que aquela pessoa... Não vamos deixar que esses costumes errados entrem no nosso coração. Qual é a atitude certa? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, quer dizer, ter com a sua consciência tranquila, esse é que vai receber a bênção do Senhor. Amém? Ninguém estará limpo se usar o método do mundo. O método do mundo, com balanças falsas, com conversas que não levam a lado algum, não edificam ninguém, essa pessoa não estará limpa. Mas se nós estivermos em Jesus Cristo, nós estivermos na sua palavra, então nós estamos limpos. Amém, irmãos? Então não deixe que o seu coração se contamine. Selecione pessoas na sua vida. Comece a pensar no grupo de pessoas que lidam consigo no dia a dia. E se essas pessoas têm algumas conversas que não podem trazer bênção para si ou edificação. Pode ser pessoas que até não tenham conversas maliciosas. Então essas pessoas devem continuar a fazer parte do nosso círculo de amigos. Mas há pessoas intencionalmente maliciosas. Essas não devem fazer parte da nossa vida. Pessoas intencionalmente que só buscam os seus interesses. Querem saber o que você tem. Como é que você vive? Como é que é a sua casa? O que é que você tem na casa? Essas pessoas não fazem parte do seu grupo, não deviam fazer parte do seu grupo de amigos. Estão sempre à espera que você lhe dê, mas eles nunca estendem a mão para dar. Essas pessoas não fazem parte do seu grupo, não deviam fazer parte do seu grupo de amigos. Então é bom nós fazermos uma seleção, para que nós nos mantenhamos
firmes e fiéis à palavra de Deus. E a palavra de Deus serve para nos ensinar. Tudo o que é bom, tudo o que é útil, tudo o que é justo, tudo o que é de boa fama, se há algum valor, se há alguma virtude, é nisso que nós devemos falar e pensar. Amém? Que Deus ricamente vos abençoe e selecione as pessoas para a sua vida, as pessoas com quem você deve lidar. Tenha um dia muito abençoado. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis desse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Calvo mais que a neve, calvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis dessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Sim, meu Senhor. Mais que a neve, alvo mais que a neve,